Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 398, sinais precursores, a Gênese capítulo 17, a questão hoje é a questão de número 56. Nós já estamos terminando esse tema, que são sinais precursores. O próximo tema é: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Que na verdade nós já estamos terminando também a Gênese. Então, creio que logo começaremos no livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. Mas para chegar lá nós temos que enfrentar ainda alguns leões, né? Nós temos que enfrentar muita coisa, mas não podemos desistir. Às vezes paramos para descansar um pouquinho, tomar um fôlego, mas desistir jamais. Devemos persistir no trabalho. Então Kardec ele continua dizendo assim: entretanto, sob essas alegorias, porque nós sabemos que, por exemplo, vamos voltar aqui umas 3, 4 linhas da questão de número 55. Se tais fenômenos se houvessem produzido tão a mil das vezes, quantas são relatadas, fora de ter-se por impossível que os homens não houvessem guardado deles lembrança pela tradição. Aqui acrescenta-se a queda de estrelas do céu, como que a mostrar gerações futuras, mais esclarecidas, que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair. Então nós já não só tivemos a oportunidade de ler a questão de número 55, como também de esmiuçá-la. Então nós sabemos que tudo não passa, na maioria dos casos, tudo não passa de uma ficção pregada àqueles seres de acordo com o nível evolutivo deles, dentro de uma necessidade necessária. Por isso, Kardec, na questão de número 56, ele continua dizendo: entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Olha só. Sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolam e dizimarão a humanidade, né? Olha só, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão, assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, porque se nós pararmos para analisar, existe uma luta ferrenha, constante no âmago da humanidade,
entre o bem e o mal. É óbvio que essa luta ferrenha, ela é travada no íntimo de cada um, no íntimo, onde se faz presente enormemente um certo excesso de orgulho e de egoísmo, de inveja e de ciúme, de avareza, enfim. O orgulho e o egoísmo, ele impera em todos os sentidos no coração do ser humano. Por isso, essa guerra, essa batalha entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva, depois a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos, será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Um dia, aí você pode me dizer se é, mas esse dia está longe, né, Luiz? Está longe e não está longe do ano de 2023. Está longe para aqueles que não crê no futuro da alma, da imortalidade. Para esses, não há esperança alguma. Quantas pessoas pensam dessa forma, usando o termo com todo respeito? Bandido bom é bandido morto. E isso é um equívoco, com todo respeito a todos que merecem, mas isso é falta de conhecimento, porque a morte não existe. E pelo fato da morte não existir, aquele cleptomaníaco, aquele deturpado, aquele fugitivo das leis do Criador, na erraticidade ele continua devido à imortalidade da alma. Então essa de que bandido bom é bandido morto, isso é falta de conhecimento. Pois nós sabemos que para todas essas pessoas, nunca que haverá aqui na Terra uma melhora. Essas pessoas não acreditam em dias melhores. Mas o que essas pessoas estão fazendo
para essa contribuição. Agora, para aquelas pessoas que acreditam no futuro, na imortalidade da alma, na lei de causa e efeito, de ação e reação, é óbvio que para todos esse processo que todos nós enfrentamos aqui na Terra faz parte da prova e da expiação, faz parte da causa e do efeito, da ação e da reação, e que ainda devemos agradecer a misericórdia do Pai por nos conceder essa oportunidade, sem a qual, obviamente, dificilmente ou praticamente nunca que quitaríamos os nossos débitos para com a providência divina. Então, um dia sim, nós não sabemos quando, mas um dia a terra que nós aqui hoje habitamos, ela chegará a um estágio muito glorioso, como outros planetas circos vizinhos aqui da Terra, como por exemplo Marte, Saturno, Júpiter, que nós podemos dizer que são lá planetas esses de felicidade, de paz, de amor. Reina-se ali 100% os desígnios das leis divinas. Diferente aqui da Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, mas nós não podemos nos esquecer que nosso Senhor Jesus Cristo e os bons espíritos nunca nos deixaram órfãos e abandonados, esquecidos no tempo. Então, na questão de número 57, Kardec diz assim: quando sucederão tais coisas? Quando sucederão tais coisas? Interrogação. Quando aqui existirá apenas a paz, o amor, a felicidade? Quando isso acontecerá? Então, ninguém o sabe, diz Jesus. Ninguém o sabe, diz Jesus. Nem mesmo o Filho. Né? Então, nem mesmo Jesus o sabe. Olha para ver como que são as coisas. É Jesus que está dizendo isso aqui. Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Quer dizer, o Filho aqui é Jesus. Mas quando chegar o momento, olha só, mas quando chegar o momento, os homens, quer dizer, a humanidade, serão advertidos por meio de sinais precursores. É
justamente nesses pontos que muitas religiões, aproveitando a ignorância de muitos, eles pregam, né, que o final dos tempos estão chegando. O final dos tempos está chegando. Agora, você acredita que realmente o final dos tempos está chegando? Existe o final dos tempos? Existe. Existe sim. Mas não pensemos que o final dos tempos é o final do mundo. Não pensemos que esse final dos tempos se caracteriza na destruição da terra. Pum! O mundo acabou. Porque veja bem, mesmo que o mundo se acabe, mesmo que os nossos corpos físicos se acabe nessa destruição junto com a destruição do mundo. Mesmo assim, nós não podemos dizer que ocorreu ali, houve ali um final dos tempos, devido à imortalidade da alma. Se a alma fosse perecível, o final dos tempos, esse final dos tempos se daria todos os instantes em nossa existência evolutiva. Porque quantos bilhões de células morrem por dia? Então, toda vez que tantos bilhões de células morrem em nossa vida, em nosso corpo, estaríamos, de certa forma, também nos sucumbindo. Então, mesmo que o mundo físico acabe, mesmo que os corpos físicos se acabem, não se caracteriza para o espírito o fim do mundo. Porque o espírito é imortal. Agora vejamos, vamos voltar agora. É a pergunta que nós fizemos. Você acredita ou não no final dos tempos? Ah, eu não acredito no final dos tempos. Não, então eu vou te dizer uma coisa. Passe a acreditar de hoje em diante. Porque o final dos tempos, ele ocorre na vida do ser que encontra-se em processo de evolução toda vez que ele, amealhando o conhecimento dos desígnios de Deus, passe a enxergar os desígnios de Deus com os olhos da alma. É a elevação do espírito. É o mundo velho que fica para trás. É o homem velho que fica para trás. Aquele homem ignorante. Aquelas nações ignorantes. Você consegue entender agora com todo respeito?
é o homem novo que surge, ressurge das cinzas, do pó, podemos assim dizer, das batalhas, das lutas sangrentas, sanguinolentas. É o homem novo que ressurge depois das tempestades internas. É o homem novo que ressurge depois de ter lutado contra os teus maiores inimigos, que reside dentro de si mesmo, que são eles o orgulho e o egoísmo. Todos esses que vencem a si próprios, ele ressurge para um mundo melhor, um mundo novo. Quer dizer, ele derrotou aqueles monstros através da paciência, da persistência, da tolerância, da resignação. Ele lutou contra esses monstros que ele sempre soube que em seu interior se encontrava. Porque nós que de fato alimentamos esses monstros. Por incrível que pareça, nós que alimentamos o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a arrogância, nós que alimentamos. Não é a sociedade, não são os sistemas, não são os nossos amigos, a não ser a própria pessoa que alimenta esses monstros interiores. Porque é da nossa responsabilidade, principalmente ao espírita. De acordo com os desígnios de Deus, através da doutrina dos espíritos, procurar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É fácil? Não estamos aqui para dizer que é fácil. Mas a doutrina dos espíritos é essa ciência, essa filosofia. A doutrina dos espíritos significa os desígnios de Deus no nosso eu, quando todo instante devemos nos avaliar. Todos os instantes devemos nos passarmos pelo crivo da razão, separando o joio do trigo. Todos os instantes, mas com prudência, com bom senso. Então, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas, mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral que físico, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Então, vejamos. Essa transformação
esses sinais dos tempos não estarão nem nas estrelas, nem no sol. O que isso significa? Que os sinais do final dos tempos não se encontram em tsunami, epidemias, flagelos naturais, em guerra, países contra países, terremoto, maremoto, tufões. Os finais dos tempos não estarão aí. Não estão aí. Os finais dos tempos estão nas transformações, na transformação social, na transformação moral, na transformação de hábito, de caráter, de atitude. Kardec está dizendo aqui. Nós vamos para o próximo vídeo e nós vamos voltar a tocar nesse assunto novamente.